Bom dia, bom dia, bom dia com alegria. Nós estamos todos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos começando a nossa live de hoje, que tem um tema incrível, o poder que existe na mesa. Bom dia com alegria. Doutora Lisa Pena, psiquiatra, linda, maravilhosa. Bom dia, Grupo Atlântida. Uau, família Caraça já está aqui. Kênia Nogueira. Flávia Junqueira já está pronta para entregar muito para vocês. Romilda, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema. Fabiana, que bom que você está aqui com a gente. Nós vamos falar de um tema milenar. Onde surgiram as primeiras mesas da Bíblia? O que acontece na mesa? Quais são os valores que eu e você temos colocado na nossa mesa? O que é mesa? É eu preparar, é eu ter o cuidado? O que acontece de conexão nessa mesa? Luana, Sandro, sejam todos bem-vindos. Eu já vou chamar a minha prima linda, maravilhosa, inteligente, enérgica, uma mulher posicionada no Espírito Santo, influente, alegre, que vai transbordar para vocês o conhecimento que ela tem da palavra, da mesa, de anos e anos de experiência trabalhando com a mesa. Eu vou chamar Flávia Junqueira, eu já vou... Ana, bom dia, Ana Caraça, maravilhosa. Uhul, que bom que nós estamos aqui. Flávia já está pronta. O que nós vamos aprender hoje, nesse sábado? Eu estou com o coração cheio de expectativa. Bom dia! Que alegria! Maravilhosa, linda, alegre, influente, inteligente, amorosa, generosa. Muito obrigado por transbordar o seu conhecimento, entregar o seu tempo aqui para nós hoje. Grandes coisas, céus em festa com esse dia, esse tema lindo que as pessoas estão falando. Ariane, eu amo esse tema. Esse tema é maravilhoso. Muito obrigada. Seja bem-vinda, minha prima. Obrigada. Estava aqui ansiosa para começar a falar com você, né? Uau! Primeira live da vida, Ariane. Mas é bom que eu vou aprendendo, né? Porque a gente tem muito que transbordar, né, na vida do outro. E o seu maridão já tá aqui, tá lá na fazenda, falou pra mim que tá plantando. Bruno Junqueira já tá aqui Tô vendo ali. Bom preparado. dia a todos vocês. Doutor Alex Maravilhoso. Barros, meu amigo, pastor, já leu a Bíblia 25 vezes, já tá aqui pronto. Meu Deus! Minha amiga É, Mônica, obrigada por estar aqui. É olha, isso. nós vamos começar, minha prima, com uma oração. Queria que você fizesse uma Amém. oração e entregasse esse momento. O Espírito Santo tem liberdade para agir, você tem muito para falar. Você com a sua influência, com o seu poder de comunicação que Deus te entregou, Ele te fez para isso. Então, eu já vou te entregar a palavra. Pode fazer uma oração aí, você tem liberdade. Amém, Deus. Eu coloco aqui na sua presença, né? Essa palavra, que a gente possa realmente receber algo que venha transformar nossas vidas, nossos lares, né? Que a gente possa receber esse renovo mesmo, que vem de Deus para nossas vidas, né? E eu já começo aqui, ó, Oriane, chorando, porque quando eu começo a falar de Jesus, o meu espírito realmente, assim, vivifica e eu fico muito sensível. E eu quero que, nesse momento aqui, a gente seja realmente, assim, transformadas, né? Que a gente possa conversar aqui nesse bate-papo algo que Deus preparou, porque eu entreguei esse momento para Ele, né? E falei, Deus, manda uma palavra que eu quero levar realmente algo que venha transformar, né? Essas famílias que estão aqui ouvindo e depois vai ficar gravado e vai poder ser ministrado. Olha aqui, ó, já borrocou, ó, make. Ai, é lindo sua espontaneidade, sua verdade. Amém, amém. Amém, mas eu preparei, eu falei para Deus, eu queria falar algo e Deus mandou outra coisa, tá? Uau. E aí eu queria falar para vocês, né? Quem não me conhece, eu sou prima primeira da Ariane, e eu sou muito feliz de fazer parte da sua família, né? Seu pai é irmão da minha mãe, e eu vejo assim, nesse choro aqui meu, nessas lágrimas derramando, muito do seu pai, né, em mim, É. porque ele é uma pessoa super sensível também, né? E a nossa família é a família do chorão, viu, gente? Então tá tudo certo aqui. Mas eu sou esposa do Bruno Junqueira, fazendeiro maravilhoso, meu amor. A gente está vivendo, assim, a melhor fase, né, do nosso casamento. Sou a mãe da Que lindo. Nicole e sou muito grata, né?
Sou muito grata a você, ao Voney, né, pela oportunidade da gente fazer o método CIS juntos. E quando você me ofereceu, né, fazer o método CIS, Ariane, eu lembro que eu falei, nossa, eu nunca pensei em ir nesse curso com meu marido, nunca, nunca. Não foi uma coisa assim. Então eu vejo que Deus preparou, né, aquele momento ali pra gente. E eu falei, né? Eu falei assim, Deus, eu queria trazer, e queria te honrar também, mas eu falei, gente, eu não queria chorar, mas já que chorou, né? Então, eu peguei e falei assim, Iriane, fui ver o significado do seu nome, né? E na hora que eu li, eu falei, gente, eu tenho que perguntar pro meu tio e minha tia como é que eles escolheram, né, seu nome. E aí tá lá, gente, significa a mais pura, a mais santa, puríssima ou sagrada. E aí eu Uau! falei, meu Deus, né? Eu falei assim, a mais pura. Eu falei, Deus, será que a Ariana é pura desse tanto? Que resposta agora caiu em cima de mim! Isso é um ensinamento do meu pastor, sabe? Ele sempre procura o significado dos nomes das pessoas, porque diz muito sobre a pessoa o nome dela, né? E aí eu falei assim, ó, Ariane pode até não ser mais pura, né? Porque a gente não é Jesus, né, Ariane? E aí eu falei, mas ela é pura nas intenções, né? Glória a Você é uma Deus. mulher, assim, que se destaca mesmo pela motivação de servir, né? E depois, assim, que eu vi que você fez aí o método CIS, você se transformou mesmo em outra pessoa, né? E eu vejo, assim, que a gente hoje tem uma ligação muito mais profunda, né? Que mesmo distantes, a gente se comunica, a gente troca uma palavra, a gente aviva a vida da outra, né? E aí tá lá assim, ó, a mais santa, né? Eu falei, vixe, mas não sei se é santa, não. Mas que ela busca a santidade, ela busca, né? E você é muito generosa, né? Que é essa pureza mesmo que vem de Deus. E é tudo que a gente vai falar aqui hoje. Que a mesa realmente é um lugar, assim, da gente servir o outro, né? A mesa você vai trazer isso aqui. Eu peguei essa palavra porque eu ia lá para o tabernáculo, né? Falar da primeira mesa, né? Que Deus mandou Moisés fazer. Mas aí eu peguei e falei: não, eu não vivo no Antigo Testamento, não. Eu vivo no Novo. E aí eu falei assim: Deus, me dá uma palavra, porque sabe quando você está procurando? E eu queria passagens bíblicas mesmo para mostrar, né, para você. Mas Guarde, você está sendo escutada aqui pela Isa Latuf, essa grande influenciadora, nutricionista, que tem ela tem milhão de mulheres que seguem ela. Então, minha amiga Isa, seja bem-vinda aqui. Que honra ter aleluia, você na Isa, nossa ó. live. Linda. Depois eu vou lá conhecê-la melhor. Mas a gente, nessa busca, né, Ariane, de métodos CIS, de autoconhecimento, né? A gente sempre está na busca, assim, pelo menos a minha parte, né? Esse semestre eu tive, assim, essa oportunidade mesmo, né? De fazer esse aprofundamento, né? De autoconhecimento, que fiz outro curso aqui em Goiânia também. Mas todos, não teve um desses cursos que não me levaram para outro lugar, que não foi a Bíblia, né? Uau. E aí a gente procura a alta performance financeira, né? A gente quer melhorar como pessoa para ganhar mais dinheiro, né? Para ser mais próspero, né? E aí eu descobri que a prosperidade ela é exatamente o que a gente programa aqui todos os dias, né? É na nossa mente que a gente é transformado. Então, às vezes eu pego no pé do meu marido, né? Que eu falo, ó, dá aquele download de novo lá no cérebro, que a gente foi pro método CIS, você lembra tudo que a gente ouviu lá? Falei, então volta e vamos voltar lá para aquele lugar gostoso e viver, né? A plenitude que Deus tem pra gente, né? Então, a mesa, gente, é o lugar de comunhão. É isso, a gente precisa entender. E aí, eu falei para Deus que era a passagem, né? Depois eu vou falar uma outra passagem assim também que foi muito marcante. E aí Deus me levou lá para a cruz, quando ele foi crucificado e depois ressuscitou. E aí eu vou ler para vocês, ó. Lucas 24, 30, 31. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então, ele estava aqui no caminho de Emaús, andando com dois discípulos, né? E naquele momento, os discípulos não reconheceram ele. E eu fiquei imaginando, eles estavam andando, né, um do lado do outro e ouvindo. Mas quando eles sentaram à mesa e repartiram o pão, eles conseguiram ali, ó, fazer aquele V0, né, o olho no olho, e reconheceram Jesus. Mas na hora de partilha, foi na hora que eles dividiram algo, né? Então, não adianta nada a gente ser cheio e não dividir com as pessoas, né?
E eu fico muito encantada com a sua posição, sabe? De fazer essa live aqui, né? Porque eu falo, gente, que coisa difícil, né? A gente se preparar, ficar ansioso e querer. Para quem não tem costume, né, Ariane, de fazer isso, é algo que é uma atitude de mudança mesmo, né? De dedicação. E aí, Glória a Deus. eu entendi aqui, né, que Deus se revela na comunhão, nessa passagem, né? E eu queria trazer uma passagem dessas para vocês, né? E aí, antes daquele momento, né, Deus já tinha explicado as escrituras, andado, falado com eles. E aí, os discípulos ainda assim não estavam acreditando. E aí eles correram, né, lá para Jerusalém para encontrar com os outros, né, e falar, né? Aí eu fui pulando aqui as partes. E aí ele tomou, aí aqui, ó, Jesus está, né, aqui, ó, Lucas 24:32. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as escrituras? Então eles tinham sentido a presença de Deus, né? Mas eles não reconheceram. E aí, depois, um pouco mais para frente, eles foram para Jerusalém, encontraram os outros, né? E começaram a contar para eles o que tinha acontecido. E aí, Jesus veio e apareceu de novo para eles, né? E falou: por que não querem ainda, não crerem ainda? Vocês estão tão alegres, né? E tão espantados. E ele perguntou: vocês têm algo para comer? E eu falei: meu Deus, por que Deus perguntou se eles tinham algo para comer? Você acha que Jesus estava com fome? E aí foi um jeito simples, né? De Jesus pegar e mostrar para eles que ele estava vivo, comendo algo. E eles deram um pedaço de peixe, né? E aí, essa passagem aqui me trouxe, assim, essa realidade de mesa mesmo, que Deus fala conosco, né? Muito sobre a mesa, né? Que nesse momento ele disse, a mesa não acabou lá na última ceia, que foi aquela ceia que ele tinha preparado, né? Antes de morrer. A aliança ainda está de pé. E eu até te mandei essa foto, né? Da última ceia, que é aquele momento que eu nem sabia, gente, é falta de informação mesmo. Eu nem sabia que essa imagem, né, estava num refeitório lá em Milão de um convento, né? Para mim isso era um quadro, né, pintado pelo Da Vinci, né? E aí, naquele momento, daquela cena, é o momento em que tem que ir olhando e limpando, né, gente? É o momento em que Jesus conta para eles, né? A mão do que me trai está comigo aqui nessa mesa. E aí, aquela cena é um momento que eles estão compartilhando ali. Quem que será que traiu Jesus, né? Então, essas duas passagens, assim, falaram muito comigo em relação à mesa. Porque Jesus se fez muito simples, né? Para mostrar para a gente a importância, né? Então, mesa, gente, é aqui, essa mesa aqui que a gente está tendo, a gente está olhando no olho, né? A gente está na mesma altura. Então, eu tenho esse privilégio, né, de trabalhar com um e-commerce. Eu sou empresária, eu tenho um e-commerce, né, só de produtos para mesa. Então, eu tenho essa alegria de poder viver isso todos os dias, de me conectar com pessoas que são meus clientes, que vivem isso diariamente dentro de casa. Então, algumas clientes eu até faço amizade com elas, porque a gente começa a conversar e essa coisinha de escolher um guardanapo com um jogo americano, a gente acha que é uma coisa boba, né? Mas é tão profundo, porque as pessoas querem levar uma história, né? Tem que ser intencional, né? A gente montar uma mesa precisa ser com um propósito. E a gente precisa também entender que a gente pode montar uma mesa e convidar uma pessoa de forma intencional. Eu falo isso muito para as meninas, né? Que eu ministro um curso aqui, ó, gente. Eu até peguei o livro, para quem não conhece, falei que eu quero mandar para a Ariane e não mandei. O Experiência do Lar. É um livro da Dave Titus. A Dave, gente, já até morreu. Mas ela deixou esse livro maravilhoso. Eu sublinhei uma parte aqui para a gente começar, né? Falando. Aí eu tirei aqui da página agora. Ô, Flávio. Esse livro é forte, esse livro é forte. E É, nós estamos aqui com tantas pessoas te acompanhando, com o coração vibrando. Nós estamos aqui com a Rose né? Amorim, esposa do deputado Carlos Gaguinho, deputado federal do Tocantins, Carol Martins, nossa palestrante Ah, do maravilhosa. programa. Ah, ela é incrível, que transborda muito. Nós estamos aqui, a Lúcia Rogéria, minha amiga, todo mundo ama esse tema de mesa, porque por muito tempo, eu que não sou uma pessoa detalhista, eu fico imaginando esses detalhes, julgando algo que nem é pra gente fazer. Nossa, pra que tanto Utilidade. detalhe? Pra que tanto frufru? Eu não sou prática, eu sou uma mulher objetiva. Quando eu fui ler a Bíblia e eu vi que o nosso Deus
é um Deus que fala como que Moisés deveria construir o primeiro templo, que a cortina tinha que ser com bordado azul na Isso. barra, depois um bordado dourado. E eu falei, misericórdia, eu não tô entendendo mais nada. Como assim que Deus tá perdendo tempo com o bordado da cortina? Pois é. Como que tem que ser? Aí eu fui entender, eu fui E os atrás pratos de. de ouro, né? Os pratos eram de ouro, as taças, as tigelas. Então, ali para mim, nessa passagem, né, que fala do tabernáculo, ele me falou que a gente tem que usar o melhor que a gente tem. Porque muitas vezes também a gente tem as coisas. A gente tem aquele prato maravilhoso, aquele talher lindo, mas a gente não usa. Eu sou aquela que usa tudo, porque eu quero mais é que acaba mesmo para eu comprar novos, porque eu adoro a novidade, né? Mas a gente tem que usar o que a gente tem. E às vezes é algo simples, porque nem sempre todas as pessoas têm condições, né, Ariane, de comprar coisas e deixar uma mesa maravilhosa. E eu falo para todas que passam pelas minhas mesas, eu falo, gente, não é sobre ostentar, sabe? É sobre o que a gente deixa no coração da outra pessoa. Porque os bens materiais, eles não vão embora com a gente, né? Agora, o que vai ficar aqui é o que você plantou no Amém. coração das pessoas, né? Mas eu falo isso muito para Nicole. A primeira vez eu levei ela no cemitério semana passada. E aí ela perguntou o que era aquilo, expliquei, né? Aí nem deixei ela ver o corpo lá, não, mas eu expliquei para ela. É para cá que a gente vem. A gente vai vir aqui e o corpo vai ficar aqui, minha filha. Então, o que importa é o abraço que você deu, é o amor que você transbordou. E fui falando aquilo para ela, sabe? Para ela entender que a gente é corpo, alma e espírito, né? E a gente não é só esse corpo aqui, mas a gente precisa tratar o corpo também, né? Porque todos esses cursos que eu fiz aí mandou eu ir malhar, cuidar, para sustentar, né? Que a gente precisa Eu sustentar, sei que né? já emagreceu 7 quilos depois do método CIS, hein? Ah, é. Não, e aí eu queria falar sobre isso também, né? Mas depois eu vou falar, mas deixa já que você tocou nesse assunto, eu ia falar aqui com todas, né, vocês, sobre a linguagem do amor, porque a gente precisa entender a linguagem do amor do outro para a gente saber servir. E aí eu peguei aqui, ó, que são 5, né, as linguagens do amor. São palavras de afirmação, tempo de qualidade, presente, atos de serviço e toque físico. Aí você falou de emagrecer, eu lembrei do meu marido. Então, assim, meu marido, vou dar o meu exemplo. Ele é do toque físico e de palavras de afirmação. Aí a gente emagreceu. Aí todo dia ele falava, Flávia, nossa, mas eu tô lindo, né? Não, olha aqui, eu emagreci. Então, assim, ele tem necessidade de receber o elogio. E ele tem necessidade do abraço. Então não adianta nada ele chegar aqui em casa, né? Que ele tá lá na fazenda, e aí eu preparar a casa, deixar ela linda, cheirosa, né? E aí ele chegar, eu não dar um abraço. E ele chegar e eu não ter aquele amor para transbordar ali na vida dele, porque eu tô muito ocupada, porque eu tenho que trabalhar, eu tô saindo, eu tenho as minhas tarefas, né? E e falar palavras de afirmação, né? E elogiar ele. Falar, nossa, meu amor, que bom que você chegou, a gente estava sentindo sua falta, você tá lindo mesmo, vem cá. Então, isso é real. Para a gente servir o outro e ter uma relação melhor, a gente precisa entender a linguagem dele, né? E a minha linguagem já é presente e atos de serviço. Atos de serviço é primeiro do que presente, tá? Então, ele sabe como que ele vai me agradar também, e eu sei quando ele quer me agradar, porque aí ele vai no supermercado comigo, ele leva a Nicole quando ele está aqui numa aula, né? Então, a gente precisa entender a linguagem do outro para a gente servir. Então, nesse emagrecimento, eu entendi isso, que eu precisava ficar lá no elogio com ele, né? Show. E para ele também foi muito importante, eu perdi 7 quilos, né? E para ele também, eu perder os 7 quilos foi muito importante, porque ele adora mulher bonita, magra, né? E é Ele isso, tá bem né? Então, apaixonado. Meu primo tá bem apaixonado, eu tô vendo. tá, Tá pois lindo. é. Isso é muito importante, né? Nas relações, no nosso casamento. A gente precisa entender como é que a gente muda, porque eu sou casada com o Bruno tem 11 anos, mas tem 16 que a gente tá juntos. Então a gente vive fases, são várias fases, né? Então a gente precisa entender qual fase que a gente está do casamento. E eu falo para ele, eu não aceito casamento ruim. Então você dá um jeito aí de melhorar, porque tem que ficar bom. Uau. E isso depende muito da mulher, né? A mulher tem um valor muito importante, né, dentro do lar. É a gente que dita esse tom, né, da casa. Você pode perceber que às vezes você não está num bom dia, a casa não fica legal. O marido percebe, as crianças também, né?
Então, eu peguei aqui o livro, gente, só para ler uma coisa para vocês, que é uma pesquisa. A Associação Norte-Americana de Psicologia publicou, há mais de 15 anos, um estudo que ilustrava o papel fundamental da refeição em família na vida de adolescentes. De acordo com o estudo, adolescentes equilibrados que têm melhores relacionamentos com colegas, mais motivação acadêmica e pouco ou nenhum problema com drogas e depressão, jantam com a família, em média, 5 vezes por semana. Uau. Isso aqui era só para a Ariane falar uau mesmo, porque a gente precisa entender que a gente precisa ter momentos de mesa, assim, em casa, porque é a partir dali que a gente vai transformar o mundo. Os nossos filhos são esse futuro, né? Eu só tenho uma, você ainda tem três, a responsabilidade está maior, né? Mas é muito importante que a gente tenha momentos, né, de mesa. E aqui em casa, por exemplo, é a hora do almoço, porque de manhã não dá certo. A janta também, às vezes, a gente come ali, ó, na cozinha, qualquer coisa. Agora, o almoço, a gente senta à mesa todos os dias. Quando o marido não está, eu sento com a minha filha. Então, a mesa aqui, ela sempre tá bonita, tá montada, tá esperando. E a gente esperar a pessoa é algo também. Montar a mesa é uma forma da gente demonstrar que a pessoa é amada, né? E eu não estou falando aqui de beleza, de ter uma mesa montada de forma bonita. Eu estou falando da gente pegar o nosso amor e colocar ali, porque às vezes eu vou ter um pano de prato em casa. E eu vou colocar aquele pano de prato com um pratinho e vou falar: olha, eu te amo, eu estava te esperando. E eu, às vezes, chego na casa das pessoas e vejo, nossa, eu me sinto muito amada quando eu chego e vejo aquela mesa maravilhosa, né? Mas tem hora que, às vezes, eu chego na casa da pessoa e não tá montada. Eu fico tão incomodada que é capaz de eu ir lá e falar: oh, onde está o jogo americano aqui? E o negócio pra gente sentar e conversar, né? Porque é muito estranho a gente sentar com um prato em cima da mesa. Então, De novo, o Deus do detalhe. Porque lá no É, tabernáculo, eu entendi, quando eu fui atrás de uma amiga minha médica, falei pra ela assim: olha, você tem mais vivência, você me explica, porque eu ainda estou lendo a Bíblia, eu estou no começo, eu não estou entendendo. Que é isso? Eu vou pular esses livros aqui, é muito. Essa parte do Êxodo, Números, Deuteronômio, eu vou pular. Ela falou: deixa eu te falar uma coisa, você é médica. Você sabe muito bem como que é a química da digestão nossa. Você sabe como que é, funciona o nosso organismo. Quantas moléculas, receptores, neurotransmissores, ligações químicas tem que acontecer no nosso corpo para a gente estar aqui hoje com o coração batendo. Esse Deus que fez o seu corpo estar funcionando perfeitamente é esse Deus de detalhe. Eu, caraca, agora entendi. A medicina é só o detalhe disso aí. Para mim tá tudo certo. Você falou a minha linguagem. Então, esse mesmo Deus que fez a gente perfeito, cheio de detalhe, é o Deus que tá lá falando da é, cortina do bordado, porque o nosso Deus é um Deus de detalhe. Então, é, passa por nós ter esse cuidado com tudo, esse detalhe. é isso aí. Quando eu estava estudando tabernáculo, eu desisti de falar dele, tá? Mas tinha a cortina, né, gente? Tinha duas cortinas, né? Que separava ali aquele lugar. E o único que podia entrar lá era o sacerdote e o sumo sacerdote. O povo não tinha acesso a Deus, né? E aí eu fui lá para a cruz, né? Onde a cruz, o véu foi rasgado, né? E eu falei: nossa, aqui é a minha hora, que o véu rasgou. E aí a gente comunica com Jesus, né? Então, hoje a gente tem esse acesso direto, né, a Deus, a Jesus, através do Espírito Santo. Então, eu falo: Jesus, vem comigo, sabe? E eu monto essas mesas sempre assim que eu recebo aqui em casa para ministrar o curso, né? E eu tenho muito prazer em fazer isso. Mas eu sempre falo: vem, Jesus, que aqui seja, sabe, ministrado cura nessas vidas para que elas possam levar cura para casa delas. E teve essa última turma agora, né? Que teve uma mãe, e foi bem no comecinho, sabe? Que eu tinha acabado de. Ai, ai. Que eu tinha acabado de. Isso aqui é cura, tá, gente? De voltar do método CIS, muito fervorosa, né? E ela falou que o filho dela não estava bem, que ele estava depressivo, não sei. E aí ela falou que ele ia para terapia. Eu falei: não, terapia é necessário mesmo, né? Mas você senta você senta e olha no olho dele, sabe? Então, assim, ali naquela hora, eu tive a oportunidade de ensinar o V0 para ela. E ela mudou a atitude com o filho. E no final do curso eu falei: mas me conta do seu filho. Ela: nossa, mas ele tá ótimo. Por quê? Porque às vezes precisava dela ouvir eu falar uma palavrinha especial para ela mudar a atitude com o filho. Então,
é isso que o Espírito Santo quer de nós, né? Deus quer que a gente transborde na vida do outro para transformar as vidas. Porque Jesus precisava ir lá para a cruz, né? Por nós, né? A gente merecia aquilo, né? E aí Deus fez o que ele podia, né? Mandar o seu filho, né? Se fazer homem, né? Para nos dar essa opção mesmo de arrepender dos pecados e mudar. Então eu posso mudar todos os dias. Eu posso errar, porque está muito longe de eu ser Jesus. E eu falo isso, às vezes eu erro, né? Porque a gente tem os frutos do Espírito, né? Que eu quero ler também aqui com vocês a passagem, né, lá em Gálatas 5, 22 e 26, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. E aí, eu sempre pego um domínio próprio, porque eu sou colérica, né? Então, sou uma pessoa muito explosiva. Então, às vezes, eu me pego explodindo mesmo, né? Dou uma má resposta, e aí eu tenho que pedir desculpa, né? Então, assim, eu tenho esse coração voltado para Deus. Então, eu sei quando eu estou fazendo uma coisa errada. E dentro da nossa casa, isso é muito importante. Com nossos filhos, a gente às vezes vai dar uma má resposta, vai gritar, vai ser grosseiro. E é isso que a gente quer que eles sejam, né? Então, a gente tem que ser espelho, né? Não adianta a teoria, né? A gente precisa ser espelho para todos. E essa última turma aqui do Experiência do Lar, eu fiquei muito feliz, assim, que eu pude ter a confirmação, né? Algumas das meninas estão aqui online com a gente, de que as pessoas conseguem ver Jesus, né? Através da minha vida. E eu fiquei muito feliz com isso. Isso é o nosso combustível, né? Que a gente consiga orar, ler a palavra e transbordar. Porque, assim, perfeita eu nunca vou ser, mas eu posso tentar mudar todos os dias as minhas atitudes para eu chegar nesse lugar, né? E Cristo espera isso da gente, porque quando você falou lá na mesa, que tinha Judas na mesa, quem que vai trair? Por que que Jesus, Deus aqui na terra, ele não sabia que ia ser traído? Sabia que ia ser traído. Ele escolheu já, estava escrito, precisava passar por isso, o filho do homem ia passar por isso, mas por que que ele deixou Judas até o final? Ele podia ter tirado Judas, porque Jesus sempre acredita na nossa mudança. Vai que Judas muda. Vai que Judas desiste da atitude má dele. Então, o tempo todo, Cristo espera a nossa mudança, a nossa conversão, assim como deixou Judas até o último momento ter o poder da escolha e da mudança. Então, Flávio, você ter tocado isso, que a gente pode mudar todo dia, que pau que nasce torto, morre torto. Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Não, pelo amor de Um Deus, né? ditado que a gente escutou a vida inteira. Então, o poder da mudança nós temos todos os dias em Cristo. E você falando de mesa, eu já lembrando muito aqui Paulo Vieira, porque a primeira vez que esse tema bateu forte me foi no Método CIS, que ele falava da mesa que cura. Essa mesa que você está sentado, e eu tenho um exemplo muito grande do meu pai que fazia um esforço para sempre estar sentado na mesa com a gente no almoço, a minha mãe que preparava aquela mesa linda e cheia de alimento e cheia de amor e de conexão. Eu tenho essa memória de mesa positiva, mas a gente pensa, quando Paulo fala, é as mesas que você está sentando. Nós temos as mesas erradas também. Quantas mesas que nós estamos sentando? Mesa do boteco, mesa da fofoca, da maledicência. Então, mesa do julgamento. Quantas mesas que eu sento com amigas e eu estou ativando a minha pior versão? E eu aprendi que eu tive que sair de mesas, mudar de mesa, levantar e ir para outra mesa. O Paulo fala, se você está sentado numa mesa e você é o melhor da mesa, também está errado. Porque você não vai aprender nada nessa mesa. Você vai ter que levantar e ir para outra mesa. E aproveitar que Cris, maravilhosa, minha prima, sua irmã tá aqui, doutora Cristiane. Minha madrinha, tia Lindinha, tá aqui. Que ela conseguiu entrar, mãe. Então, essa mesa, e eu queria que você falasse também das outras mesas. Eu sei que você tá com um repertório gigante aí, não vou nem te interromper. Não, eu separei uma outra passagem bíblica aqui que Deus ministrou também no meu coração, porque a gente está falando de Bíblia, né? E a gente não tem esse costume. A gente conversa, mas a gente não pega as passagens. Depois eu vou fazer um post e deixar só os versículos. Ótimo. Mas lá em Josué 1:8, olha isso. Eu vou ler do meu jeito para ficar mais fácil de entender. Não deixes de falar da Bíblia. Antes, medita nele dia e noite, todo dia, tá? Para que tenhas cuidado de falar conforme está escrito.
e fazer suas atitudes, né? Então, você prosperará e o seu caminho será bem sucedido. É simples, né? É só Amém. ler a Bíblia, viver ela todo dia, dia e noite, e aí ver bem o que está lá escrito e fazer direitinho, que a gente vai ser próspero e vai ser abundante, né? E lá em João 10, Jesus fala pra gente, né? Eu vim para que tenham a vida e tenham em abundância. Então Deus promete pra gente uma vida abundante. E aqui a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando de alegria, de paz, de amor, de perdão, né? Então a mesa é o lugar, gente, pra gente gerar valores, né, na nossa família, né? E como que eu vou ensinar respeito para o meu filho se eu não respeito nem o celular na mesa? Então eu preciso deixar o celular de lado, né? Ai, Nem que ai, seja ai. Agora 15 foi forte. minutos. Foi Porque eu falo forte. assim, a gente não demora para almoçar normalmente em casa, né? A gente demora 15, 20 minutos e olha lá se é estudo, né? Mas como é que eu vou ensinar amor se eu não estou dando amor ali naquele momento em volta da mesa? Então, são 15 minutos que eu vou falar, não, agora é minha hora com a minha família. E aí eu vou ali transbordar. E a hora que eu vou ensinar os valores e os princípios que a gente precisa transbordar, né? Ali naquele lugar. Porque eles não vão aprender a ser humilde lá na escola, né? Por onde eles andam. Eles vão aprender vendo a gente ser humilde, né? Eles não vão perdoar se a gente não perdoa. Então a gente tem que exercer isso diariamente, né? Dentro da nossa casa. Essa generosidade, né? Então, a gente tem que preocupar, realmente. Outra coisa que eu falo demais é que a gente tem que preocupar com o que a gente fala na frente dos nossos filhos, né? Porque às vezes a criança vai ficar triste, deprimida, preocupada com um assunto que não é dele, né? E aí ele tá ouvindo o seu telefone, o que você está conversando, porque a gente pensa que eles não estão, né? Mas eles estão. Então a gente tem que poupar também os nossos filhos, né? De ouvir coisas que não vão ser edificantes ali na vida, né? E eu falo muito isso. Então, antes de eu preparar uma mesa bem linda para a pessoa se sentar, a gente precisa arrumar dentro da gente, sabe? Porque às vezes eu pego uma passagem bíblica, escrevo um bilhetinho e deixo pro Bruno quando ele chega, né? E assim, a gente tem essa oportunidade, né, Ariane, de receber sempre o marido, né? Porque eles viajam muito, né? Então a gente sempre tem a oportunidade de dizer eu te amo sem falar, né? Eu falo isso para as meninas, eu falo assim, gente, como é que vocês falam eu te amo sem falar essa palavra em casa, sabe? Então, é arrumando a casa, sabe? A gente acha que arrumar é algo assim, ah, não, faz parte, né? Não, a organização da casa é algo de paz mesmo. A gente tem uma gaveta organizada, um armário, com tudo no lugar, facilitando para a gente pegar, isso gera uma paz, né, dentro da gente. Então a gente tem que ter essa Paulo consciência. Vieira de novo. Nada É. quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Não, esse Palmeira com essa Camila, gente, eu vou te falar, eles são muito maravilhosos. Eu fiquei encantada mesmo de conhecê-los, assim, e de ver, assim, quanto tempo que a gente fica sentada naquela cadeira, ouvindo aqueles dois sem cansar, né? E que repertório, meu Deus! E realmente, assim, eles falaram muito do que a gente vive aqui, né? Eu aqui em Goiânia faço parte de uma igreja que chama Sal da Terra. E eu sou muito feliz porque nós somos uma segunda família. E a gente tem uns aos outros, né? E isso eu estava até te falando ontem. É muito importante a gente ter uma comunidade que a gente vá viver ali naquele lugar e vai trocar ideias com as Experiências. pessoas. A gente aprende pelo lugar certo, pessoas certas, com a informação certa. Então, você tá naquele lugar Exatamente. lá, você vai vivenciar com as pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. E Jesus deixou para nós Exatamente. uma comunidade. Eu falo assim, às vezes, que eu sou até interesseira, sabe? Porque eu falo, gente, tem hora que eu tenho interesse de sentar em algumas mesas. E eu quero. Como é que eu vou fazer para ir ali naquele lugar? E eu falo, o Bruno, né? Ele tem às vezes ele tinha, né? Ele não tem mais, não. Ele tinha Tá uma curado. resistência, ele tinha uma resistência, às vezes, de ir comigo em algum evento da igreja, que ele falava, ah, mas eu sou crente. Aí eu falava assim, não, mas não é sobre crente, não. É sobre você me acompanhar. Então vamos, né? Porque, ó, eu não vou sozinha. Então, o Bruno começou a frequentar, sabe? Muitas coisas comigo e ele acaba ficando amigo dos maridos mais do que eu das esposas, sabe? E o Bruno é uma pessoa assim tão amorosa, tão servil, sabe? Que eu falo assim, não é sobre um título, né? E ele assim consegue entregar
tanto amor na vida do outro que eu falo, Bruno, aí tá demais, né? Dá uma maneirada, você entrega muito. E ele é essa pessoa. Então, fala assim, a gente se completa, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu quero ir naquele lugar, quem faz a mesa é ele, entendeu? Então, a gente servir é algo que requer, gente, dedicação, tempo, investimento, né? A gente precisa entender que para a gente convidar a pessoa para almoçar em casa, a gente vai ter que fazer o almoço. Então, a preguiça é algo que não está na mesa. Então, a minha pastora, ela faz muito essa oração, né? Nossa, não tira, livra a gente da preguiça, tira a preguiça da gente. Por quê? Se a gente deixar, a gente vai falar, não, isso eu não vou fazer hoje. Não, vamos lá fora. Isso, é muito mais fácil. Fora, fast food, pedir comida, rapidinho. Eu falo, Oriana, eu também falo muito sobre isso, porque assim, eu não sou muito da cozinha, né? Mas a gente tem exemplos na família mesmo, né? Porque eu falo assim, a casa que tem comida, ela tem gente. A casa que não tem, não tem. Ela fica vazia. Porque acaba assim, que a gente vai para comer, né? A gente fala assim, não, ó, vamos na hora do almoço, né? Que é a hora que todo mundo para. Então, a gente precisa entender que mesmo se a gente não cozinhar, a gente pode ter uma comida, a gente pode pedir o iFood. A única coisa que eu faço é tirar aquele refratário e pôr num bonito, né? E servir. Então, a gente não precisa necessariamente fazer a comida, mas a gente precisa saber receber as pessoas, né? E mostrar, olha, eu estava te esperando. Você é muito importante para mim, né? E da mesma forma que a gente espera o marido, espera os pais, e as mesas que você falou, a gente precisa mudar mesmo. A gente precisa procurar mesas que vão acrescentar algo em nós, né? E eu até brinquei com você, falei, não, a gente podia almoçar junto qualquer dia online, né? Pra gente conversar, porque eu falo, a gente não faz isso. Mas esse momento aqui, né, é muito importante. A gente está fazendo essa troca, né? A gente tem que entender que a gente veio para servir. E desde quando assim, eu conheci Jesus, né? Que ele mudou minha vida mesmo, eu vou passando por fases. Então, não é sempre que a gente está com essa disposição, né? Mas quando a gente entende qual é o propósito de Deus na nossa vida, a gente faz isso fluir naturalmente. Então, hoje mesmo, onde que você chega, né? Você transborda, porque você já entendeu, né? Que isso é o natural e é o propósito da sua vida, né? Você com certeza deve ter muita coisa para você fazer e tá aqui, né? Dedicando um tempo a essa live para deixar essa palavra aqui, né, com as pessoas. E todo mundo serve. O nosso propósito na Terra, a Camila já deixou isso para mim muito claro, eu gostei, porque era uma pergunta eterna. Qual que é o nosso propósito nessa Terra? O nosso propósito, todos nós, o propósito universal, nós nascemos para louvar e glorificar a Deus. Agora, como que eu vou glorificar a Deus, servir a Deus, louvar a Deus? Tem gente que tem um dom de cantar na igreja, ela vai servir realmente, literalmente, cantando na igreja. Você está servindo a Deus, seu propósito é através da mesa posta, que é o seu trabalho como empresária. Você faz o seu servir, você faz mentoria com mulheres, você fala sobre Jesus na mesa. O médico, o dom dele é curar? Não, o dom do médico o propósito, o dom pode ser curar, mas o propósito desse médico ele vai sim servir, cuidar de vidas, mas até um ateu vai servir, cuidar de vidas sendo médico. Mas ele vai levar Deus para essas pessoas. Meu irmão estava num ponto, ele agora que já fez transição de carreira pro agro, mas meu irmão estava num ponto, ele estava prescrevendo livros do Paulo Vieira dentro do consultório. Amém, aí que beleza. Então, assim, ele estava levando isso. Deus, ele estava mandando o povo ler a Bíblia, então ele estava levando Deus para os pacientes dele. Então, o Volney, meu marido, que é um grande empresário. O propósito dele é gerar emprego, prosperidade, transformar vidas? Sim. Mas um ateu também vai gerar emprego e transformar vidas através do trabalho. Só que meu marido vai lá e faz uma conversão e um exorcismo. Ele vira e fala o seguinte: o valor da empresa é fé em Deus em primeiro lugar. Aqui nessa empresa, ou você crê em Cristo, ou você sai da empresa. Então já exorcizou. Nossa, radical. Converteu numa fala só, em reunião geral. Tá certo. Então, caraca, é o jeito dele, objetivo prático, direto. Então, como que nós vamos, uma dona de casa, nossa, qual que é o propósito? Esse propósito, ela vai servir, louvar a Deus, criando filhos para irem para o mundo e levar a palavra. Então, assim, é achar como que você, com os dons que Deus te deu, você vai colocar a serviço esses dons para glorificar a Deus. Então, é ver a mesa ligada no seu
no seu propósito. Eu, assim, em relação à dona de casa, né? Às vezes a mulher se coloca nesse lugar, né? De que, ai, né? Eu sou dona de casa. Mas esse é um papel tão importante, porque, assim, nós todas somos donas de casa, né? A gente tem que ter esse cuidado, independente de outras coisas que a gente resolveu fazer. Mas é ali que a gente cria tudo para o mundo, né? Então, a mulher ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Em relação à família, a gerar esses valores, né? Porque a verdade é que o homem que tinha que ser, né? Tem que ser, né? O sacerdote da nossa casa e nos levar a Deus, né? Mas, às vezes, nós, mulheres, tomamos esse lugar. E aí a gente fala, não, agora aqui é assim, aqui é assado, e a gente vai falando como é que a gente vai fazer as coisas, né? A gente que coloca, né? E aí a gente já faz a oração, e já resolve, faz tudo. Mas o homem que é esse que leva a gente lá para Deus, né? Que nos apresenta Deus, né? E aí lá eu volto lá pro tabernáculo, né? Que tem o véu, né? Que só o sacerdote podia entrar. Eu falei, meu Deus do céu, o sacerdote podia entrar lá, né? E a gente não. Então, me mostrou essa importância mesmo, sabe? Do homem entender qual que é o papel dele, né? Espiritual em relação à família. Mas eu peguei algumas passagens aqui do livro, sabe? Que eu queria compartilhar com vocês. Mas eu lembrei de uma palavra que tem muito a ver com a gente, Ariane. Que foi uma virada assim de chave mesmo. Porque mesmo eu tendo uma mesa posta lindamente todos os dias, o meu pastor tem alguns anos já, ele falou assim: a mesa da sua casa é um coxo ou consolo? E eu falei, meu Deus, na hora que ele falou coxo, eu já pensei nos boi vindo. Você já viu quando a gente chega no coxo com a comida, né? Eles vêm tudo, né? De uma vez. Tá lá no meio do pasto, eles vêm, ai, a gente chama e eles vêm, né? E aí eu fiquei com aquela cena dos boi vindo pro coxo. E aí eu peguei e falei, imaginando meu marido chegando em casa tal, e sentando na mesa para comer. E aí eu peguei e falei, nossa, minha mesa tá coxo. Porque é o lugar de comer. Sabe assim? Ó, vamos comer, nós vamos, sabe? Tudo tem obrigação e tal, e telefone. Prazo, comer, tomar banho. Não, e o telefone? Não, eu não tem nada pior que o tal telefone, gente. É 10 minutos que você tá na mesa, tá o telefone tocando. Não, mas é um problema. Então, assim, eu tive esse momento, sabe, com o Bruno mesmo, de falar assim, ó, vamos tentar, assim, porque às vezes é uma emergência, mas eu não sou médica, eu não sou socorrista, então, assim, às vezes o médico precisa, né, atender o telefone de emergência para salvar uma vida, né, mas nós não salvamos as vidas aqui do povo que tá morrendo, não, então a gente pode dar 5, 10 minutos de momento pra gente ali na mesa, e isso é muito importante para Nicole, né, e aí a gente passou a se policiar nesse momento, sabe, para não ficar distraindo enquanto tá na mesa. Porque ali. Porque ali não é só pra gente comer e alimentar o corpo, é pra gente alimentar o nosso amor. É pra gente receber de Jesus o que ele tem. Então, é você perguntar, meu amor, e hoje, como é que você tá, sabe? Porque às vezes ele nem quer contar os problemas dele, sabe? É às vezes um carinho que você vai fazer nele, às vezes é um sentar no sofá depois que você vai ter com ele, é um café que você vai servir, uma sobremesa que ele gosta, sabe? É que horas que você vai demonstrar amor ali pra ele, que é a comida preferida dele, sabe? Nossa, hoje eu fiz algo especial para você. Então, assim, que a gente possa, assim, sair aqui hoje pensando assim, como é que eu posso falar eu te amo sem falar, sabe? Como é que eu demonstro esse amor para meus filhos, para o meu marido? E pensar sobre isso, sabe? A importância mesmo de ter momentos à mesa, porque isso vai te livrar, assim, de muitos problemas na vida, sabe? A gente precisa. Essa pesquisa que eu li para vocês fala muito sobre isso, porque você sentar na mesa e ter esse olho no olho, dificilmente você vai almoçar com um filho, por exemplo, que tá drogado, tá bêbado, né? E vai olhar no olho dele e não vai enxergar isso. Então a gente tem que ter esse discernimento. Só que aí, até chegar nessa hora aí que esses meninos podem estar desse jeito, a gente tem que ter criado bem isso, né? Então, a gente fala que até os 12 anos a gente cria, né? Os nossos filhos. Porque depois dos 12, aí eles já entendem o mundo, né? Eles já têm muitos acessos, né? E a escola também, e os amiguinhos. Então, ali eles estão soltos numa comunidade que às vezes não é a que você queria que eles estivessem. Então, eles têm que estar preparados, né? Para
ser transformadores ali nos lugares que eles chegam, né? E o Experiência do Lar, ele traz isso, sabe, gente? É um livro muito lindo, depois eu quero te mandar. E que mostra, assim, os frutos do Espírito, né? Porque Deus prometeu isso pra gente, né? Que se a gente buscar lá, ler a Bíblia, né? Fazer tudo direitinho, ele vai estar presente com amor, com alegria, com a paz, né? Com a bondade, ele vai ser fiel. Então, é muito simples, sabe, gente? A gente. E a mesa, aqui em casa, eu percebo um alinhamento muito forte, porque os conflitos subitam aqui em casa na hora da mesa, porque eles estão chegando da escola, então eles estão exaustos, são crianças de. O caçula está com 4 anos, então, e o mais velho com 11, então é um distanciamento grande. Então aí sentam um do lado do outro, aí eles disputam brócolis, quem vai comer o brócolis maior. E aí estão cansados, o pequeno está com sono, e aí aquilo lá desperta assim, uma energia, aí é a hora que começa. Aí eu falei assim, e se não tiver a mesa? Porque é ali que eu vou alinhar. É, É ali que eu vou direcionar. É ali que eu vou ensinar sobre flexibilidade, sobre perdão. Aí um tem que pedir perdão pro outro na hora da mesa. é isso Então, aí. o Pianho também, meu coach, ele tem a mesa da verdade. Toda sexta-feira ele coloca de maneira intencional para os alunos dele sentarem à mesa, sempre colocar um alimento, nem que seja uma maçã. E aí, esse povo vai sentar na mesa, o homem, o sacerdote, vai abrir a palavra, então a Bíblia sendo colocada em cima da mesa, ele vai colocar a palavra, vai ler a palavra, vai explicar, vai fazer uma oração e depois começa a alinhar com o outro o que aconteceu na semana. Para quê? Para não virar mochilas pesadas carregando por meses e anos. Olha, essa semana você falou isso, e eu me senti assim. Aí a pessoa fala, não, não justifica, pede perdão. Olha, eu te peço perdão por isso. E aí depois volta. A outra depois volta para ali, você fez isso e isso. E aí aquela hora é a hora assim, liberado, sem ressentimento, sem julgamento, é a hora do perdão. Você imagina se toda semana tiver uma mesa, eles geralmente falam para fazer sexta à noite, uma mesa alinhamento forte dessa. Gente, não tem Lindo. mágoa, o É, sol não vai se pôr sob a ira. é, Então, aquela mágoa não vai ser arrastada por anos. Tem gente que está carregando mágoa aqui de 20 anos atrás. Que alguém fez, que alguém falou, que você sentiu. Então, os alinhamentos da mesa são. E é desafiador. Por isso que muita gente foge da mesa. Porque esse olho no olho vai doer. Aí você vai ver que tem um lá que tá saindo fogo no olho contra você. Você vai ver que os meninos ali vai dar um trabalho, igual eu falo, na hora que junta os três ali, fica agitado. Então, assim, às vezes eu prefiro, às vezes é mais fácil eu pegar meu celular, tô trabalhando, sou muito ocupada, sou muito importante, eu tenho muita coisa para fazer. É melhor eu ir para esse celular, fugir do meu dever, da minha obrigação de educar as crianças. Até que isso vai crescendo, é. crescendo e o perigo fica maior. Eu ia falar sobre isso, assim, da gente realinhar quais são as prioridades, né? A gente precisa entender aonde que eu estou dedicando a energia. E isso eu pensei muito no meu painel lá dos sonhos, né, que ele mandou fazer. E eu falava, a gente vai pôr, né, um monte de coisa material, né? E aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, tá faltando uma coisinha aqui importante, porque eu preciso sonhar esses sonhos pensando no bem-estar da minha família. Isso aqui vai ser bom para quê? Sabe? Uau! Então, eu quero essa casa nova aqui, ela vai ser bênção na minha vida? Ou eu vou só arrumar mais serviço para cuidar de casa e tal? Então, a gente tem que pensar como que aquilo vai ser bênção. Mas aí a minha filha, não, eu quero a casa, porque eu vou andar de bicicleta, eu vou chamar as amiguinhas. Então, ela mesmo já pensa em receber as pessoas, sabe? Então, eu falo, a gente tem que pensar nos sonhos e no que a gente está dedicando o tempo da nossa vida, pensando no que aquilo vai ser de bênção para nós, né? Então não adianta ter uma casa maravilhosa se eu não consigo receber ninguém lá. Não é verdade isso? A gente precisa entender que o que a gente tem é para o serviço de Jesus, né? Uau! Então, é com o que você tem, vai receber com o que você tem. Eu vejo assim, a gente faz essa dinâmica das meninas poderem receber em casa, sabe? E aí, muitas têm dificuldade de receber. Por quê? Porque não tem isso, porque não tem aquilo, e não quer, sabe? E não é sobre isso. É sobre o que você tem. E outro mal que a gente tem, assim, que é triste, é a comparação. Porque aí, eu não quero receber porque na casa da fulana é mais chique. Na casa ela tem tudo. Não, mas ela tem ar-condicionado. Eu não tenho ar-condicionado. Aí como é que vai fazer? O povo vai derreter. Mas é a casa que você tem.
Entendeu? Então, a comparação, eu falo assim, que é o mal que existe. Porque a partir do momento que a gente se compara com o outro, aí o negócio desanda. É do Porque demônio, comparação é do um, demônio. é um trem do capeta mesmo, né? E aí, é a gente realinhar essas prioridades mesmo da nossa vida, né? E a gente fala muito sobre essa ordem, né? Porque às vezes a gente bagunça aí a ordem, né? Mas a gente tem que primeiro buscar Deus, né? A gente tem que buscar Deus na vida pra gente ser curada, porque não tem como eu fazer nada se eu não estiver bem. Então Deus traz essa perfeição, né, para a nossa vida, traz os frutos do Espírito, né? Então a gente vai começar a ser uma pessoa melhor buscando, lendo a Bíblia, né? Ah, e tem aquela musiquinha, né, que fala, eu acho que é das 3 palavrinhas, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Então, assim, é uma musiquinha infantil, mas que fala muito, né? Então, que a gente possa realmente buscar as mesas certas. Ah, não, isso aqui não é para mim. Então, vamos sair dessa mesa. E se é igual você falou, se eu sou a mais importante e ninguém tem nada para acrescentar naquela mesa, então aquela mesa não é para você. Então, que a gente realmente, eu aqui, ó, no curso Experiência do Lar, a gente compartilha com todas. E não é porque eu sou a líder, né, e a outra é a aluna, que ela não tem para me acrescentar. Eu aprendo muito com elas. Então, cada pessoa tem algo para oferecer. Então, que a gente possa, assim, entender mesmo, né? E eu só vou Porque receber se eu tiver humildade para aceitar que tem algo para me aprender. Se eu tiver no meu orgulho, achando que eu sei de tudo, vai bater na parede, vai voltar. Não vai ter conhecimento nenhum, não vai ter é isso aprendizado. aí. E eu tenho esse privilégio, né, de andar no meio, assim, de muitas mulheres que têm dinheiro e são humildes, né? E eu acho isso, assim, extremamente fantástico, sabe? E eu estava ouvindo esses dias uma palavra falando, a gente estava, não era no curso, a gente estava falando sobre isso, porque quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais dificuldade ela tem de acessar a Deus. Porque normalmente ela já tem tudo. Então, por que ela precisa de Deus? Então, quando a gente encontra pessoas como vocês, né, pessoas que conseguem enxergar que tudo que a gente tem vem de Deus, né, a gente entende que a humildade é o nosso lugar e a gente transborda aí na vida dos outros, né? Mas a pessoa que às vezes tem tudo, ela não tem uma doença, ela tem tudo, ela não entende, né, a importância de servir o reino. E às vezes, quando a gente se depara com uma doença e a gente tem o dinheiro, a gente entende que a gente não vale nada. Porque às vezes o dinheiro não resolve o nosso problema. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade mesmo de entender que tudo vem dele, né? E que a gente só consegue fluir mesmo na vida, né? Através da busca, né? Da palavra. Eu falo assim, a gente busca Jesus, né? Para a gente viver melhor. Porque quando a gente nasceu, Deus já tinha nossa história escrita. Então a gente não tem como mudar. A gente tem como aceitar, né? E aí Jesus veio para o nosso coraçãozinho, né? Mandando a gente ler a palavra aqui, dando essa opção da gente arrepender dos pecados, né? Para a gente viver melhor na vida que Deus propôs para gente, né? Então, que realmente, assim, essa manhã a gente saia daqui sabendo assim que a nossa história já está pronta e que a gente tem que aceitar o que Deus propõe para gente. E Deus nunca manda algo que a gente não suporta, porque tudo que Ele manda para nossa vida é para gerar vida, não é para a gente morrer, não é para destruir a gente, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria de entender muitas vezes o processo que a gente está passando, qual que é a estação que a gente está da nossa vida, né? Para a gente poder viver melhor. Então, não é porque eu tenho Jesus, eu leio a Bíblia e faço oração, que eu não vou ter problemas, né? Eu vou ter os problemas, mas eu vou conseguir passar por eles com mais leveza, né? E isso eu vejo demais no meu marido, o Bruno, meu Deus, ele aparece com cada pepino aqui que eu falo, meu Deus, como é que você vive com isso de boa, né? E eu vejo, assim, plenamente Deus vivo na vida dele, nessa paz que ele vive, sabe? E você deve ver isso no Vôlei também. Ah, Porque, o povo é muito resiliente, não não é? Então eu fico impressionada com esse povo fazendeira e agropecuaristas, porque tem eles, esperança e fé demais. É eles esperança vivem isso de todo hoje, dia. vou esperar nascer.
É isso aí. Ó, não falei tudo que eu queria, mas falei bastante, né? A gente é boa para falar. Mas eu espero, assim, realmente, gente, que todo mundo que esteve aqui, né, tenha pegado alguma coisa que possa levar aí para sua casa, que possa transformar, né, a sua vida. E vamos deixar aqui um desafio, né, para essas mulheres lindas que estão aqui ouvindo a gente, de fazer uma mesa linda, de convidar alguém intencional mesmo, sabe? Alguém que você está precisando. Sabe? Restaurar a relação com ela. Porque às vezes não vai ser seu marido, né? Às vezes é seu pai, sua mãe, um parente, né? Uma amiga. Então, que vocês possam, assim, preparar essa mesa e transbordar, sabe, na vida da pessoa. Porque eu vejo assim, uma pessoa que está aqui, 1 hora da sua manhã de sábado, né, ouvindo, é porque ela está buscando algo, né, para transbordar mesmo na vida do outro. Uau, que. Não, essa audiência é muito linda. Esse mover só Ó. existe porque tem essa audiência que está todos os sábados aqui. Deputada Luana Ribeiro, deputada por 5 mandatos. Essa mulher sabe receber, você vê a excelência que ela coloca numa mesa, atenção aos detalhes. Então, nós estamos aqui com pessoas que estão buscando a Deus, buscando transformação. Flávia, você transbordou. Essa live foi a Amém. primeira de muitas. Quando começou, eu já senti no meu coração e Deus já confirmou, porque minha amiga Carol Martins já falou que quer uma live com você, porque ela vai começar uma série de transbordar enorme de lives para mulheres empreendedoras. E você, como empresária, ela amou o tema da mesa. A Carol, que Deus já liberou palavra para ela, que ela tem que abrir mais a boca. Então, ela quer, você já vai passar o contato. Então, essa foi a primeira de muitas lives. Amém. Ó, minha mãe até escreveu, que gracinha, tá online. Gente, mas assim, eu fico muito feliz, a Carol, fiquei encantada com a live dela. Até meu cunhado assistiu, falou: Nossa, tô impactado com essas lives da Ariane, sabe? Então, assim, o dia que eu assisti sua live com a Carol, eu falei assim: Gente, se as pessoas estão ouvindo essa live e absorver o que, que elas estão falando, gera transformação de vida. E às vezes a gente está pagando caro para fazer um curso, né? Mas se a gente pegar uma live dessa e começar a anotar o que, que a pessoa falou e começar a pregar ali na nossa casa, em lugar que a gente vê toda hora, a gente vai ter transformação de vida, né? E é isso que a gente está aqui querendo, né? Mudar nossas vidas para ser melhor, né? Para a gente viver melhor, que a gente possa realmente assim levar Deus através das nossas vidas, né? Sabe quando a gente chega no lugar, que aí o povo fala: Nossa, olha lá, a Ariane chegou, alguém escreveu aqui. A nossa Ariane é sempre esperada. Onde que ela vai, a gente está esperando. Então, assim, que a gente possa levar esse perfume, sabe? Esse perfume gostoso, que às vezes você sente. Eu lembro quando a Nicole nasceu, que ela tinha um perfume, que eu falei: Gente, é lá do céu esse perfume. Ela foi muito esperada, né? Mas que a gente possa ser, sabe? Esse aroma que chega nos ambientes e transforma, sabe? Que as pessoas tenham vontade, né, de falar com a gente, de dar um abraço, né? E que a gente tenha esse tempo mesmo de abraço e olho no olho, porque isso transforma a vida das pessoas. Eu lembro quando eu cheguei do Método CIS, que eu cheguei aqui em casa e aí a minha funcionária estava aqui. E aí eu estava lá naqueles horários, né, fazendo o abraço, né, o V0. E aí a hora do abraço eu estava aqui em casa sozinha, eu e minha funcionária, a Nete. E aí eu, Nete, vem cá que agora é hora do abraço. E aí eu dei um abraço nela, gente, mas ela chorou tanto, sabe? E às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Ela não falou nada, mas ela chorou. E ela não precisava falar, porque eu entendi o choro dela. Então, a gente precisa abraçar mais as pessoas, né? A gente precisa ter esse tempo, assim, de fazer a unha e falar com aquela pessoa ali. Então, eu não perco tempo, gente. Até no salão de beleza, eu falo de Deus para a pessoa e como que ela pode transformar a vida. Mas também tem dia que eu não tô afim, tem dia que eu não tô afim, tem dia que eu tô afim de ficar calada. Então, que a gente saiba a hora de falar e a hora de ouvir. Porque a gente não pode também ficar gastando energia com pessoas que não querem ouvir o que você está falando. Então, que a gente canalize, né, essa energia para Ajudar o quem quer ser bem. ajudado. A gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Por muito tempo saí ajudando, Exatamente. ajudando. Se pôr energia, a pessoa estava fechada, não queria receber. Hoje é o seguinte: se você precisar de ajuda, você levanta a mão. Só fala, Ariane, me ajuda. Eu tô pronta, eu vou transbordar, eu amo servir. Só que você tem que pedir ajuda. Eu não vou mais sair oferecendo, fiz isso por muito tempo e aprendi que isso não era o certo. Então, que lindo que foi esse momento aqui, Flávia. Foi um transbordar Obrigada, de foi ótimo céus. mesmo. Essa emoção sua em lágrimas
a gente vê o agir de Deus, quão verdadeiro foi essa live aqui e quantas pessoas beneficiaram. Minha amiga Lúcia Rogério está comigo desde o início da caminhada. Nós já estamos aqui com 1 ano e 10 meses de live todos os sábados. E a Lúcia falou que está sendo transformada, que esse ano é a melhor versão dela. Que alegria ouvir falar que uma amiga minha que eu conheço há 20 anos, ela tá ativando a melhor versão dela esse ano, que até cozinhar ela cozinhou. Então, assim, é linda essa caminhada juntas. Então, muito obrigada pela audiência, meu pai, minha mãe, minha avó, todo mundo do Projeto da Bíblia, Ana Paula Teixeira, que vai me levar para falar com a doutora Filó lá em BH. Até a sogra assistiu, gente, já conseguiu apertar a bolinha. Ai, que Glória a Deus, foi bom. muito lindo. Vai ficar gravado esse transbordar seu. Nós vamos voltar no próximo sábado. Nós temos live no mesmo horário, todos os sábados, 9 horas, nós estamos aqui. Vai ser com o padre Fábio Gleisler. Eu espero vocês. Vai ser lindo essa caminhada nossa junto aqui. E quero já a live sua junto com a Carol, que a Carol já vai entrar em contato com você. Bruno, um abraço. Bom plantio aí para Família você. Junqueira está aqui em peso, maravilhosa, todos me assistindo. Cunhado, sogra. Foi grande ótimo. abraço, foi lindo. Fiquem com Deus. Obrigada por segurar na mão. Ô, Ariane, agora eu quero falar para a minha audiência que está aqui, das minhas amigas maravilhosas, para elas seguirem o seu perfil, gente, porque a Ariane só convida gente extraordinária para falar nessas lives. Então, que vocês possam realmente, assim, ouvir as lives que ela compartilha aqui sábado, 9 horas, porque é só gente sensacional. E depois vocês entram aqui no feed e ficam vendo aqui algumas outras, porque tem muita gente bacana e cheia de conteúdo aqui para transformar. Olha lá, o meu cunhado disse que chorou junto. Ô, Glória! Dia 29 tem meu amigo Borella. Meu amigo Borella vai falar de Jó. Ai, que Esse aqui só maravilhoso. existe porque tem pessoas que seguram na minha mão. Se não fosse Amém. a Flávia, se não fosse a Carol, se não fosse a Camila Vieira, se não fosse meus amigos Black Belts para vir aqui fazer essa live, eu não tenho conteúdo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho autoridade, eu tenho força de vontade, energia, paixão. Isso eu tenho. Mas eu preciso de vocês para vir aqui fazer a live comigo. Então, Flávia, eu quero rezar pela sua vida hoje. Quero declarar que Deus devolva 1000 vezes mais em bênçãos na sua vida, saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, que você tenha sabedoria diretamente do alto, que onde você, seu marido e a Nicole coloque os pés, seja abençoado e abençoe esse lugar também. Que onde vocês entrem, a prosperidade entra, que vocês reflitam a luz de Cristo onde vocês passarem. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, viu? Amei estar aqui com você. Te amo, te amo. Te amo você também. É beijo. Obrigada a todos. Do reino, influência maravilhosa. Um abraço, pessoal. Amém. Até o próximo Beijo. sábado. Obrigada. Tchau.